neuro. Entonces, estoy muy feliz que Leticia se acordó de mí y me dijo, profe, yo quiero que vos hables un poquito de las drogas. Creo que acá, Leticia, ¿qué liga que está? Liga de Prof, neuro é uma extensão que nós vamos fazer com a Liga de Cardiologia, então tem cardiologia e neurologia. Ah, qué top. Bueno, entonces yo quiero hablar de drogas, ¿verdad? Y como Leticia me dijo, profe, una horita nomás. Y habla un poquito también de la relación con los neurotransmisores y todo lo demás. Yo pensé, hay tanta droga de que hablar en una hora, que yo voy a elegir dos principales, que son los que más me preocupan y que tienen mucha relación con la parte neurológica y con la parte cardiológica, que son los más utilizados por los estudiantes de medicina. Entonces, en esta una hora, yo les voy a dar una clase que va a servirles muchísimo para entender que causam dos drogas principais, só que dessa vez a gente não vai estudar drogas proibidas, a gente vai estudar drogas permitidas, drogas muito utilizadas, drogas que a gente nem tem noção do dano que pode causar, não somente na parte neurológica, sino também na parte cardiológica e em todo o organismo, no corpo em geral. Quais são essas duas drogas escolhidas desse sábado lindo, 5 horas da tarde? São álcool, que ótimo tema para tratar, Letícia, um sábado à tarde. E a outra droga que vamos falar, que vai ser a Ritalina, que é o metilfenidato, que ustedes escuchan hablar muchísimo, que hay estudiantes que consumen Ritalina para poder estudiar y para poder gabaritar y pasar sus pruebas. Bueno, entonces rapidito vamos a empezar a hablar de una de ellas. Y en relación a esto, quiero explicar una cosita. As duas drogas, vou falar em geral, assim, em 1 minuto de drogas. Drogas. Existem dois tipos de drogas. As drogas permitidas e as drogas não permitidas. Dentro das drogas permitidas estão o álcool, os medicamentos, que também são drogas, por isso as farmácias se chamam drogarias, e também a nicotina, que é o cigarro, ok? E entre as drogas não permitidas está a cocaína, a marihuana, o crack, que a gente conhece e que a gente ouve falar como drogas ilícitas, ok? Hoje, a gente vai focar nessas duas drogas que formam parte da nossa vida, que formam parte da vida dos nossos seres queridos e que é bom a gente conhecer quais são os efeitos dela. Então, vamos começar pela primeira droga. Qual vai ser a primeira droga que a gente vai falar? A gente vai falar de uma droga chamada anfetamina, ok? A droga anfetamina ou as metanfetaminas, elas são umas drogas que elas formam parte de uma família. A família delas são as amina simpático-miméticas de ação indireta. Então, vamos começar fazendo o nosso resumo, ok? Tem uma família de substâncias químicas chamadas amina simpático-miméticas de ação indireta. Essas vão englobar o quê? Vão englobar a cocaína, as anfetaminas, a cafeína, entre outras drogas. E o que é que vão fazer essas aminas simpático-miméticas de ação indireta? A função delas vai ser excitar, vai ser estimular o sistema nervioso central, ok? Isso é o que eu necessito que vocês aprendam. A diferença de outra droga que a gente vai estudar também hoje, que é o álcool, que a gente encontra na cerveja, que a gente encontra no whisky, que a gente encontra na tequila, em gin tonic, em um monte de bebidas que nós conhecemos. Una vez justo cuando doy mi clase venía a poner tu mate. Bueno, então, o que é que acontece? Essa droga, que é a anfetamina, que é a Ritalina,
essa droga é estimulante do sistema nervoso central. E o álcool, em contrapartida, é depressor do sistema nervoso central. Então, hoje a gente vai falar de duas drogas que são daninhas para nosso organismo, só que ambas têm efeito contrário. Uma é estimulante e a outra é depressora do sistema nervoso central. A que é estimulante do nosso corpo é a anfetamina. E a que é depressora do nosso sistema nervoso central é o álcool, ok? Essa é a primeira coisa que a gente tem que anotar no nosso resumo, então. Anfetamina, Ritalina, que tipo de droga é? Estimulante. Álcool, que tipo de droga é? Depressora. Então, vamos começar falando da anfetamina, ok? A anfetamina, ela é uma... Tem que trocar, não troca. Aí está. Vou colocar em pantalla gigante, só para que eu me concentre mais. Qualquer coisa, vocês ligam o microfone e me consultam, ok? As anfetaminas são um grupo de medicamentos, então, são drogas, só que são drogas permitidas, porque a gente pode ir comprar elas, e essas anfetaminas são um grupo de medicamentos que elas são o quê? Estimulantes, tanto do sistema nervoso central, como do sistema nervoso periférico. Qual é a característica das anfetaminas? As anfetaminas, elas criam dependência. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la persona empieza a consumir Ritalina, ela empieza a crear adicção, ela não consegue deixar essa droga. E essa droga, ela tem uma característica, que quando vocês, se estiverem em outros cursos menores ao 7º semestre, vocês vão dar uma matéria que chama toxicologia, e aí vocês vão estudar que todas as substâncias tóxicas em nossos organismos vão formar síndromes. E existem 4 tipos de síndrome: colinérgico, anticolinérgico, simpático-mimético e depressor do sistema nervoso central. A anfetamina, assim como está pintado aqui em vermelho, ela é uma droga simpático-mimética. Então, o que quer dizer a palavra simpático-mimética? Que ela vai causar o quê? Uma ação sobre o sistema nervoso central de tipo estimulante, de tipo excitatória. Então, tudo vai estar aumentado nessa pessoa, ok? Por que, prof, acontece essa excitação? Explica pra gente, neurologicamente, qual é a substância química que faz com que o organismo fique com essa excitação. Um neurotransmissor. E por isso que a gente tem que entender por que o nome chama amina simpático-mimética de ação indireta. Porque dentro dessas aminas, porque elas têm um grupo amino em sua estrutura química, elas vão encontrar-se 3 neurotransmissores que são principais, fundamental para todo o trabalho do nosso organismo, que são a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. O que é que vai acontecer? Quando a pessoa, ela consumir Ritalina, ela vai o quê? Ter um excesso da dopamina na hendidura sináptica. E o que é que vai acontecer? Essa dopamina vai ficar cutucando os receptores e, em consequência, o organismo vai gerar uma resposta. E qual vai ser essa resposta? De estimulação. Então, por isso eu disse acá, as anfetaminas são um grupo de ação estimulante a nível periférico e a nível central, e ele cria uma dependência, são substâncias simpático-miméticas. A gente já conversou, o que é simpático-miméticas? Estimulantes, que têm ação predominante sobre o sistema nervoso central. Isso não quer dizer que não tenha ação sobre o coração, que não tenha ação sobre a parte digestiva, que não tenha ação sobre o sistema musculoesquelético. Ao ter ação sobre o sistema nervoso central, todos os demais órgãos também, em consequência, terão o mesmo efeito. Por quê? Porque o sistema nervoso central é o patrão de todos os órgãos. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter o quê? As neuronas. Eu já vou adiantar essa partezinha já para explicar para vocês aqui diretamente, para não perder muito tempo. Então, o que é que a gente vai ver aqui nesse desenho? A gente vai ver essa explicação, né? Olha aqui, gente. Olha aqui. Miren um pouco acá. Miren. Nosotros tenemos acá
Neuronas, ¿están viendo? Esta es la parte final de una neurona, ¿ok? Ay, como complicado quando é virtual. Peraí, gente, peraí. Tem que me ter paciência. Tiene que me tener paciencia. Para los que no me conocen, a mí me gusta mucho dibujar. Entonces voy a tratar de abrir acá Paint para hacer um esquema para que seja mais fácil todavía entender. Enquanto vai abrindo o Paint, eu vou explicando para vocês. A neurona, ela é assim, como minha mão. Estão vendo? Ela tem esses dedinhos aqui, são as dendritas, ok? Essa parte aqui é o soma, ok? O corpo da neurona. E esse é o axon. Estão vendo? Então, a pessoa, ela recebe os estímulos através da dendrita, manda para o corpo, e do corpo vai para o axon. E a neurona, ela pode se comunicar com outra neurona, neurona fibra muscular ou neurona glândula, ok? Então, o que é que acontece? Quando a pessoa, ela entra em contato com uma señal que viene del medio externo, por ejemplo, una señal de alegría. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, ganho um presente. Aqui já abriu o Paint. Peraí, gente. Aqui você tem a neurona com as dendritas, ¿ok? Usted, Leticia, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Acá temos el axón. Leticia já sabe um pouquinho porque já di para ella uma aula de cocaína. Pero para los otros voy a explicar otra vez, Leticia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? La persona recibe uma señal, ¿ok? Que vai ser um estímulo. Esse estímulo pode ser, por exemplo, um ser querido, um cheiro de uma comida gostosa, um abraço, uma carícia, ok? Quais são os tipos de estímulo que a gente pode receber? Estímulo visual, estímulo olfatório, estímulo auditivo, estímulo gustativo e o estímulo de contato, que é através do tato, ok? Então, a pessoa, ela recebe um estímulo. Quando ela recebe um estímulo, por exemplo, Marlene, você acaba de ganhar um presente! O que é que acontece? Essa señal vai vir através da dendrita, vai ir ao soma da neurona e através de uma série de cambios que vai sofrer a célula, vai se transmitir em direção ao axon. E o que é que a gente vai ter aqui no finalzinho do axon? A gente vai ter o botão terminal. Estão vendo esses botãozinhos aqui? Ok? Então, esses botãozinhos aqui são o botão terminal da nossa neurona. Que a nossa neurona, ela pode se comunicar neurona, ou seja, passar a informação de uma neurona para outra neurona. Ou pode ser neurona mandando a informação para outro tipo de célula, como, por exemplo, uma fibra muscular, ou neurona passando a informação para uma glândula. Esses são os exemplos de comunicação que a neurona pode fazer. Segundo o livro de Ross, capítulo de sistema nervoso do livro de Ross, fala neurona, fibra muscular, neurona, glândula, ok? Então, o que é que acontece? Essa partezinha que a gente está vendo aqui é a porção final da neurona. A gente vai colocar em maior aumento. Como é o em maior aumento? Eu vou fazer o desenho aqui, tá vendo? Nessa partezinha aqui. Aí eu vou colocar essa partezinha aqui é o botão terminal, que é este que a gente tá vendo é que a gente colocou em maior aumento. Então, aqui no botão terminal, que é a membrana pré-sináptica, a gente vai ter as vesículas sinápticas. E essas vesículas sinápticas são as que vão conter as aminas, ok? Por isso que a gente falou que elas são de uma família que se chama aminas simpático-miméticas de ação indireta. Qual vão ser as aminas? A dopamina, a serotonina e a noradrenalina, ok? Cada uma delas vai fazer um efeito em nosso organismo. E, para isso, a gente também tem que ter, do outro lado, receptores específicos para essa dopamina, para essa serotonina, para essa noradrenalina, ok?
Então, o que passa? Passa que quando a pessoa ela recebe uma señal, ela que vai passar? Essa señal vai ser captada por las dendritas e, em consequência a essa señal, vai ocorrer o quê? Uma liberação do conteúdo dessas vesículas sinápticas, que vão ser os neurotransmissores, dopamina, serotonina e noradrenalina. Em consequência, essas substâncias vão ficar aqui, livres na hendidura sináptica. O que é a hendidura sináptica? É o espaço que fica entre o botão terminal, que é a parte final de uma neurona, que é a membrana pré-sináptica, o espaço que fica entre ela e a seguinte membrana, que se chama hendidura sináptica, e essa membrana aqui, que se chama membrana pós-sináptica. Membrana pré-sináptica, hendidura sináptica e membrana pós-sináptica. O que é que vai acontecer? A célula recebeu a señal, processou a informação, em consequência, na porção terminal, que a gente vê aqui maior aumento, vai ser liberado os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, uma vez que eles ficam na hendidura sináptica, vão se unir ao receptor específico para ela. Então, a gente vê aqui que a dopamina já se uniu ao seu receptor. Em consequência, a pessoa vai ficar feliz. A pessoa vai ficar eufórica, a pessoa vai ter sensação de bem-estar, a pessoa vai ter maior capacidade de se concentrar, a pessoa vai ter capacidade de ficar acordada, a pessoa vai ficar agitada, a pessoa vai ficar com ansiedade, entende? Essas são as consequências. Por exemplo, você ganhou um presente! Essa informação vem aqui, entra pelo conduto auditivo. No conduto auditivo, a gente tem o junque, martilho e estribo, que vão lembrar através da neurona, vai processar a informação. Em consequência a esse estímulo auditivo, a pessoa vai ouvir: você ganhou um presente. Ela vai fazer... E aí, o que aconteceu? Se liberou os neurotransmissores, que são as aminas, que são a dopamina, serotonina e noradrenalina, e vão se unir aos receptores e vão gerar esse efeito. Entenderam? Isso é o que ocorre normalmente. Quando a gente vê o namorado, quando a gente ganha um presente, quando a gente sente um cheiro bom, entendem? Agora, o que é que acontece? Essas substâncias, elas não podem ficar por muito tempo na hendidura sináptica, porque a pessoa vai ter um desequilíbrio, não pode ficar todo o tempo, por quê? Porque isso não é uma condição de equilíbrio, entende? Isso faz o quê? Que o batimento cardíaco aumente, que a pressão arterial aumente, que as contrações musculares aumente, que o metabolismo aumente, que a temperatura aumente, o corpo vai se cansar, entenderam? De toda essa euforia, não, tem que voltar para o equilíbrio. Então, o que é que vai acontecer? Não tem problema, a gente tem aqui, na mesma membrana pré-sináptica, vou colocar um nomezinho para vocês aqui. Depois, a Letícia vai repassar toda essa informação, a gente tem uns esqueminhas lindíssimos que depois ela vai passar para vocês. Então, essa é a membrana pré-sináptica, e essa aqui é a membrana, olha, tem a mesma sigla, pós-sináptica. Essa é a pré, e essa é a pós, ok? Sináptica. Pós-sináptica, ok? E essa é a hendidura sináptica. Então, esses neurotransmissores se unem ao receptor, criam o efeito, e quando já cumpriu o objetivo de bater a tecla ali, de gerar o efeito, elas novamente têm que ser recapturadas. Quando elas são recapturadas, elas passam por uma enzima que se chama inibidor da monoaminoxidasa, que se encarrega de convertir novamente em substâncias que sejam possíveis de guardar novamente nas vesículas sinápticas, ok? Então, nada se perde, tudo se transforma. E não pode desperdiciar esses neurotransmissores, que são a dopamina, a serotonina e noradrenalina, que é o ouro do sistema nervoso central. É mediante ela que a gente faz tudo que a gente faz. Entenderam? Então, ela cumpre
cumpre o efeito, ela tem que voltar para a casinha dela, ok? Isso é em condição fisiológica, ok? Primeiro a gente está falando da fisiologia, de como ocorre fisiologicamente, quimicamente, o que é que faz, o que é que gera a euforia, a felicidade, aquele sabe? Agora, a gente vai ver o que é que acontece quando a pessoa, ela consome Ritalina, ok? A Ritalina, o que é? A Ritalina é um medicamento, certo? Esse medicamento, quando é utilizado, na verdade, esse é o nome comercial dela. Aqui em Paraguai chama Cogmil. E o nome químico dela é metilfenidato, ok? Ritalina é o nome comercial, metilfenidato é o nome químico dela, farmacêutico dela. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa, ela consome Ritalina, o que é que acontece? Essa Ritalina é irmã de quem? Irmã da cocaína. Nossa, caramba, sim, ela é irmã da cocaína, ela é irmãzinha menor da cocaína, porque tem um efeito menor, mas é o mesmo mecanismo. Irmã de quem? Irmã do crack. Nossa, não sabia que ela era irmã do crack. É irmã do crack. E ela é irmã de quem? Irmã da cafeína. Irmã do café, gente. Nossa, pois é, olha o que vocês descobriram essa tarde. Pois é. Então, o que é que acontece? Quando a pessoa é prof, por que a senhora falou que elas são iguais? Porque elas formam parte de uma família. Como se chama a família? Amina simpático-mimética de ação indireta. Amina, por quê? Porque tem a ver com os neurotransmissores, dopamina, serotonina e noradrenalina. E simpático-mimética por quê? Porque cria um síndrome de excitação do sistema nervoso central, ok? E por que chama de ação indireta? Porque ela, a Ritalina, vai se disfarçar. Vai se disfarçar do quê? Ela vai se disfarçar de um neurotransmissor. Ela vai se disfarçar de dopamina. O que é que ela vai fazer? Taram, 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 taram. Vai se misturar entre o povo e vai se disfarçar de falso neurotransmissor. E aí, taram, 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 tcharam, tchum. O que ela fez? Bloqueou o receptor. Bloqueou o receptor da recaptura. Não! O que é que não? Não vai mais ocorrer recaptura de dopamina. Então, o que é que vai acontecer? Toda a dopamina vai ficar por mais tempo aqui. Isso que deveria durar milésimas de segundo, isso é uma coisa assim, efêmera, vai ficar ali enquanto durar a Ritalina. Então, prof, o que é que faz a Ritalina? A Ritalina, ela não interfere na liberação dos neurotransmissores, não interfere no receptor dos neurotransmissores. Então, onde que ela interfere? Ele bloqueia a recaptura. E ao bloquear a recaptura, a dopamina fica por mais tempo na hendidura sináptica. Então, a pessoa fica com mais efeitos por mais tempo, mais ativo, mais agitado, mais nervoso, mais acordado, com maior foco, ¿entienden? Entonces, eso es lo que hace el metilfenidato, eso es lo que hace la cocaína, eso es lo que hace el crack. Eu sempre le digo a mis alunos de toxicologia, a droga não é a cocaína, na verdade, não é que não, gente, por favor, entendam isso, não vá pensar que eu estou alucinando, é a droga sim é a cocaína, sim é o crack, tudo isso, mas na verdade, para o organismo, a cocaína, a Ritalina, o crack, o que faz é somente isso, fechar a portinha da recaptura, e como não pode ocorrer a recaptura, a dopamina fica por mais tempo. Então, é como se fosse um excesso de açúcar ali,
para o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso fica assim, afogado no açúcar. Tudo assim. Por quê? Fica super ativo. Porque a dopamina, que é o docinho dela, fica por mais tempo aqui. Entendem? Então, para o nosso corpo em si, não é a presença, é devido à presença da cocaína, mas é a dopamina. O excesso de dopamina é que cria a euforia. O excesso de dopamina é que cria a adição. Por quê? Porque para o sistema nervoso central é muito melhor ele ficar assim, nesse estado de euforia, nesse estado de tô nem aí para as contas, tô nem aí para estudar, tô nem aí se a minha mãe tá me batendo, tô nem aí se eu não tomei banho, tô nem aí se eu não comi porque eu tô de uma boa. Então, esse sistema nervoso central está afogado em dopamina. O que é que acontece? O sistema nervoso central acostuma com a presença do neurotransmissor na hendidura sináptica, criando todo o tempo aquela sensação de bem-estar. E como eu sempre falo para os meus alunos, dá para uma criança doce. A mãe chega no consultório falando, não sei por que meu filho não quer comer. Por que a criança não quer comer? Porque você só está dando doce. Quando você tirar o doce da criança, a criança vai começar a fazer birra. E ela vai chorar, vai fazer um chororô, vai se jogar pelo chão, não querendo comer legumes, só querendo de novo doce. E é a mesma coisa que o sistema nervoso faz. Quando? O que aconteceu? Eu não sei como borrar agora o trinco aqui. Quando acaba o efeito da Ritalina, que é o metilfenidato, ou da cocaína, ou do crack, o que for, o que é que acontece? Tchau, Ritalina, já passou 4 a 6 horas. Como já passou 4 a 6 horas, então, o que é que acontece? O corpo metabolizou por ação de enzimas, por hidrólise enzimática, por ação do fígado e das proteínas plasmáticas, eliminou o medicamento. Então, o que acontece? Podemos voltar para casa. E como que coloca de novo aqui? O receptor que estava aqui, responsável pela recatura, vai voltar a se ativar. Então, a dopamina vai voltar a entrar para dentro. Volta a entrar para dentro. E aqui que fica vazio. O que é que vai acontecer? O sistema nervoso, ele vai ficar birrento. Vai ficar triste, vai ficar bravo e vai ter o efeito contrário e vai criar uma crise de abstinência. A pessoa não vai conseguir dormir, a pessoa não vai poder concentrar, a pessoa ela vai ter muita fome, a pessoa ela vai ter, em contrapartida, todo o efeito contrário do sistema nervoso, mandando para ele estímulos para ele voltar a consumir aquela droga. Entenderam? Ok? Então, essa foi a explicação que eu tinha para dar para vocês em relação a Ritalina, ok? Gente, vocês vocês estão em que ano? Peraí, gente, eu vou ver mais ou menos que anos que vocês estão. De acordo a isso, eu vou afiançar um pouco mais nessa explicação. Aí eu vou ir para os sintomas, para como acontece tudo isso, tudo. Só quero saber que anos vocês estão. Rapidinho. No primeiro e segundo semestre. Então, eu tenho que explicar muito mais simplesinho. Primeiro e segundo ano, Leti, tudo primeiro e segundo ano? Primeiro, segundo e terceiro semestre. Nossa, gente, então a gente vai falar o idioma do Ross, a gente vai falar o idioma do Latarjet. Por quê? Abram capítulo de sistema nervoso, é exatamente isso no livro de Ross, o que eu já estou explicando para vocês. Agora, miren un poquito acá, quiero explicar una cosa. Esse é o mecanismo de como acontece. Agora, esse esqueminha que eu mostrei para vocês é este que está aqui. Peraí, é este esqueminha que está aqui. Então, voltamos a falar. Vocês já deram sistema, né? Terceiro semestre já deu. Primeiro e segundo semestre deve estar por dar.
Aqui a gente tem o quê? A neurona tem a dendrita, o tipo de comunicação se chama celulífuga. Quando a dendrita ela recebe informação, vai para a membrana da neurona e o soma neuronal, que é onde está o núcleo e outras organelas, e depois vai aqui, para essa partezinha aqui, que é o cono axonal, sim? E aqui já para o axon, e a parte final que é para a dendrita. Na parte final da dendrita se chama botão terminal. E nesse botão terminal é que tem essas três membranas aqui. Membrana pré-sináptica, membrana pós-sináptica e o espaço que fica entre elas, que chama hendidura sináptica. As vesículas sinápticas são as que contêm os neurotransmissores. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que são neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias químicas, que elas atuam como se fossem mensageiros. Por quê? Porque a célula, ela tem várias formas de se comunicar. Ela não se comunica como a gente, né? Através do olhar, através da voz, através do contato. Elas se comunicam através de señales químicas e também se comunicam através de cambios de carga elétrica alrededor da membrana plasmática. Por quê? Porque nós aprendimos que a membrana plasmática é a fronteira entre o espaço extracelular e o intracelular. E a membrana plasmática, como ela estava formada? Estava formada por uma bicamada de fosfolipídios. Essa bicamada de fosfolipídios, em sua composição, tem proteína integral, proteína periférica, sim, e também alguns carboidratos associados formando glucocálides, ok? Então, a membrana plasmática, ela tem que receber a informação do meio externo. Então, a neurona é uma célula também, por mais que tenha uma forma diferente, como estrela fugaz, ela recebe também a informação através das dendritas dela. A dendrita dela é como se fosse uma prolongação, um pseudópodo da própria membrana plasmática. Então, ela é extremamente sensível a câmbios de voltagem, porque vocês vão dar numa matéria que chama biofísica, potencial de membrana em ação, potencial de membrana em repouso e umbral. O que é que vai acontecer? A membrana ela vai receber um câmbio de algum estímulo do meio externo, que pode ser a presença de um eletrolito, porque a membrana plasmática, ela vai determinar a diferença de concentração do meio interno para o meio externo. E pode ser por carga elétrica, por eletrolitos, pode ser por substâncias que estejam no meio externo em relação, porque a membrana plasmática, ela vai ter três tipos de difusão. Difusão simples, de ósmose e difusão facilitada, que é o que vocês estão estudando agora nos anos de vocês. Então, o que é que vai acontecer? Quando ela recebe a informação, vai criar um efeito dominó ao longo de tudo, que vai ir fazendo um câmbio de voltagem, positivo hacia fora, negativo hacia dentro, assim, sucessivamente, positivo, negativo. O que vai passar? Vai ocorrer um câmbio de voltagem, sim? Ya sea por un potencial de membrana en acción, por una carga eléctrica, por un electrolito, por una diferencia de sodio y potasio, por las diferencias del medio. Eso se va a ir transmitiendo a todo lo largo de la membrana plasmática. Quando ela chega aqui, na região do axon, ela vai ter o quê? Uma capacidade diferenciada em relação a outras células. Por quê? A diferença da célula neuronal para a outro tipo de célula é a agilidade com que ela tem a capacidade de transmitir informação de uma célula para outra. Quando são células especializadas em transmitir a informação, inclusive aqui a gente vai ter os nódulos de Rambier, que vocês vão também estudar essa partezinha em histologia, e vocês vão ver que isso, inclusive, vai facilitar a condução saltatória.
e vai fazer com que mais rapidamente o estímulo chegue para o botão terminal. Esse câmbio de energia a nível do botão terminal vai ser traduzido em quê? Na liberação das vesículas sinápticas, que são essas aqui. O que é a sinapse? A sinapse é a capacidade de uma célula de se comunicar com outra célula através de sinais químicas ou cargas elétricas. E a célula é especializada em fazer isso, em fazer um rapidíssimo, é a neurona. Então, o que é que ela vai fazer? Ela, como faz isso? Quimicamente falando, a gente já explicou o tema da carga elétrica, agora a gente vai falar quimicamente. Quimicamente falando, o responsável dessa agilidade toda de passar, porque o que é que acontece? Também em biologia, vocês têm que ler o capítulo de membrana plasmática de Roberts ou o livro de biologia molecular de Gerald Carr. Esses são os livros que, se você quer ter uma base boa em membrana plasmática, tem que estudar esses dois. O que é que acontece? Essas moléculas aqui são as responsáveis da transmissão da informação química e são vesículas sinápticas, por isso se chama vesículas sinápticas, porque são as que vão guardar as moléculas químicas responsáveis de transmitir a informação para fazer as sinapses. Então, o que que acontece? Essas vesículas sinápticas vai conter os neurotransmissores. E esses neurotransmissores, o nome já te fala, neurotransmissores, transmissão de informação neuronal. O que é que vai acontecer? Se libera aqui os neurotransmissores por parte do botão terminal, é essa parte aqui, libera aqui na hendidura sináptica. Em contrapartida, vocês sempre sabem, tem uma célula emissora e uma célula receptora, ou diana. E os tipos de comunicação são, os tipos de sinalização celular são autócrina, parácrina e endócrina. Aqui o que é que está acontecendo? Uma comunicação de uma célula para outra célula, que está muito perto dela. Então, é uma comunicação parácrina, praticamente. Por quê? Porque elas estão muito perto uma da outra, somente estão separadas pela hendidura sináptica. Então, é tipo assim, eu, neurona, comunico para você que a pessoa ganhou um presente, em resposta, você fique feliz, entenderam? Então, ei, você lá fora ganhou um presente, em consequência, faz uma contração muscular para a pessoa dar um pulinho, faz uma contração muscular para a pessoa dar um sorriso, faz uma contração muscular para a pessoa fazer uma chacoalhada, entende? Então, ¿qué pasa? Por su parte, tenemos la membrana postsináptica que vai ter os receptores que vão receber esses neurotransmissores. E o que é que acontece? É tipo assim, a señal viene acá e aqui, ela chegou no portão. O portão da faculdade, ou a porta da faculdade. Ok, assim, a porta. Então, chegou na porta, o que é que ela está fazendo? Dona de casa, ou aperta a campainha. Tim, 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 tim. Tá apertando aqui no receptor. Aí vai vir um segundo mensageiro, que pode ser um AMP cíclico, sim? Ou o que for, né? Os tipos de segundo mensageiro são AMP cíclico, diacilglicerol e inositol trifosfato. Esses são os 3 segundos mensageiros das células. O que é que vai acontecer? Vai vir aqui. O que é que aconteceu? Você me chamou? Sim. Eu estou informando para você que a pessoa ganhou um presente e é para você trabalhar e gerar uma contração muscular. Ah, tá bom. O que é que ela vai fazer, o segundo mensageiro? Pessoal, vamos fazer uma contração. Então, todo mundo trabalhando. Ela vai amplificar a informação aqui nessa célula que recebeu a informação e vai gerar a resposta. Muito bem. Agora sim, já posso explicar aqui, medicamente, o que acontece com a Ritalina. E por quê? Porque desde o primeiro ano, já tem pessoas que estão consumindo Ritalina. Então, eu vou explicar rapidinho a Ritalina para vocês. Então, quando a pessoa, ela consome
Ritalina, o que é que acontece? Libera as catecolaminas, que são as aminas, que a gente já falou, que são os neurotransmissores, noradrenalina, dopamina e serotonina. Vocês estão vendo aqui? Elas estão sendo liberadas, estão vendo? E esses verdezinhos se unem ao seu receptor, e quando elas fazem o efeito, elas têm que ser recapturadas. Mas qual é o problema? Que aqui está bloqueado, então elas ficam por mais tempo aqui. Em terminais pré-sinática era essa partezinha aqui, ocorre a inibição da recaptura do inibidor da monoaminoacidasa e, em consequência, a pessoa fica por mais tempo com a dopamina aqui na dendrita sináptica, gatilhando. Por quê? Porque a dopamina não voltou a entrar para cá. Então, ela fica muito tempo acá, criando o quê? Criando euforia, ok? Então, o aumento desse neurotransmissor estimula receptores a nível do sistema nervoso central, sim? Fazendo o quê? Com que a pessoa, ela fique excitada. Como? Modifica o padrão do sono. A pessoa, quando ela toma Ritalina, ela consegue ficar acordada, virada na noite estudando. Por quê? Prof, ela fica toda noite estudando. Por que fica toda noite estudando? Porque aqui tem excesso de dopamina. Então, a pessoa fica acordada. Entenderam? A pessoa fica alerta. A pessoa fica focada. E ainda mais, a pessoa não tem fome. Ok? A dopamina inibe o apetito. Então, por isso, vocês vão ver que aqui está, modifica o padrão do sonho, a vigília, a alerta e a alimentação, criando anorexia, ok? Essa partezinha aqui eu não vou explicar, porque esse já é muito profundo. Pero para os anatomistas, que são instrutores em anatomia, vão saber, prof, eu quero saber especificamente em que parte do cérebro que vai ter o aumento da dopamina. No sistema nervoso central, o aumento da dopamina no sistema nervoso central vai ser no núcleo caudado e no putâmen. Vai criar um aumento de glutamato, que é um inibidor excitatório, e vai criar alterações da percepção e da psicose. Por isso que é muito perigoso a gente consumir Ritalina. Tá top, você vai tomar Ritalina, você vai ficar mais acordado, você vai conseguir focar mais, você vai conseguir gabaritar a tua prova, mas em contrapartida, você pode desenvolver uma psicose. Você pode criar você pode criar uma depressão, porque quando acabar o efeito da Ritalina, a dopamina ela vai entrar todinha de volta para cá. E o sistema nervoso central, que estava tão eufórico, vai ficar afórico, que quer dizer o sufixo ausência de excitação. Entendem? Então, a pessoa vai ficar deprimida, a pessoa vai ficar triste, a pessoa, ela vai sentir que é uma merda, que ela fez coisa errada, ela vai querer se suicidar, inclusive, vai ter transtorno da percepção, vai ter alteração das psicoses, ok? Então, como se consome a Ritalina? A Ritalina geralmente vem em comprimidos via oral, também pode ser administrado endovenosa. Quanto tempo ela tem seu efeito? O efeito máximo dela dura 2 horas, mas ela pode durar até em torno de 6 horas, de 4 a 6 horas, ok? Mas o problema dela está que ela não vai ser eliminada tão rapidamente do organismo. Você tem o efeito dela por 6 a 8 horas, mas a eliminação total dela vai ser, inclusive, em 34 horas, mais de um dia, quase 2 dias, o seu corpo tentando depurar aquela Ritalina que você ingeriu. Como vai ser eliminado? Vai ser eliminado por via renal, através da urina. Até quanto, prof, miligramos? Ai, prof, eu já estava usando Ritalina, eu estou preocupada. Até quantos miligramos eu posso consumir? Ustedes têm que mirar, porque viene de 10, viene de 20 miligramos. Hasta 30 miligramos é para que não haja dosis, para que não haja intoxicação, ok? Até 30 miligramas. Passou de 30 miligramas, você já pode ter psicoses, pode ter alucinações, pode ter monte de transtornos em consequência do abuso desse medicamento. O que vai causar?
Como ele vai liberar noradrenalina, dopamina, serotonina, vai criar o quê? O aumento de órgãos, o aumento do funcionamento de órgãos, como, por exemplo, o coração. O que é que vai causar no coração? A pessoa, ela vai aumentar a frequência cardíaca, e isso vai se traduzir como taquicardia. Ela vai ter arritmias. O que é que vai ser arritmias? Profe, o que quer dizer arritmias? Alteração do ritmo de condução do coração. Porque vocês sabem que no coração, vamos entrar na parte cardiológica agora. A gente tem aurícula, ventrículo. Aurícula direita, chega bem na cava superior, vai para aurícula direita, vem na cava superior, ventrículo direito, pulmão, do pulmão, aurícula esquerda, da aurícula esquerda, ventrículo esquerdo, e daí vai para a aorta. Como, profe, o coração faz isso? Faz através de um controle, que é o nódulo sinoauricular, que é o marca-passo do coração, e o que vai ser o responsável de estar regulando esse ritmo. O que é que acontece? Aqui, o paciente, pelo uso da Ritalina, ele pode desarrollar arritmias, alterações do ritmo de condução do coração. Por exemplo, uma taquicardia ventricular, una taquicardia auricular, una fibrilação ventricular, ¿entienden? Em consequência, como aumenta a frequência cardíaca, logicamente, o que é que vai acontecer? O coração, ele vai aumentar, né, as contrações. O luk, porque a verdade é assim. E aí? Vai para onde? Vai para a aorta, ¿ok? La fuerza con que la sangre choca contra las paredes de la arteria, esa es la presión arterial, ¿ok? Essa é a pressão. Deixa eu ver se vocês ainda estão aí. Sí, todavía están ahí. Entonces, la fuerza con que la sangre choca contra las paredes de la arteria é a pressão arterial, ok? Deixa eu arrumar aqui o PowerPoint. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la persona, ella consume entonces Ritalina, ella tiene aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, ¿sí? Aumento de la presión arterial también. Voy a colocar aquí para que ustedes vean mejor. Leticia, ¿están viendo mi pantalla? Sim, professora. Muy bien. Entonces, tiene taquicardia. ¿Qué es la taquicardia? Aumento de la frecuencia cardíaca. Alteración del ritmo de conducción del corazón, aumento de la presión a nivel de los vasos sanguíneos, que es la hipertensión arterial. La persona va a sentirse con ansiedad, va a sentirse agitada, pode ter alteração da percepção, da senso-percepção. Então, por quê? Porque todo lo que va a ser la parte de los sentidos, olfato, nariz, gusto, tacto, oído, va a estar más agudizado, ¿entienden? Entonces la persona va a captar mucho más que el otro, va a tener alteraciones de la senso-percepção. E tanta é essa alteração da senso-percepção que a pessoa até pode alucinar. ¿Entienden? Puede presentar alucinaciones táctiles, alucinaciones visuales, puede tener un estado de psicosis, ¿ok? La persona está eufórica, la persona llega à faculdade dizendo: ah, eu já quero mesmo fazer essa prova, eu vou gabaritar essa prova, manda ver. E não, a professora ainda não chegou, ela mandou esperar. Não, já quero fazer, nossa, puxa vida, já quer arrumar confusão. ¿Por quê? Porque a persona também se irrita, a persona se pone agressiva, muitas vezes se pone nerviosa, a persona habla mucho.
loquacidade. O que quer dizer loquacidade? Que fala muito. E pode chegar a um ponto tal que a descarga que se tiene por parte de los neurotransmisores haga que el sistema nervioso central convulsione el paciente e entre em coma, ok? Também a pessoa, ela vai ter outros tipos de manifestações neurológicas muito características. Ela vai ter atitudes repetitivas. O que é que vai fazer? Sabe quando a pessoa, ela senta num lugar e ela fica mexendo a caneta, ou ela mexe o dedo, ou ela mexe o pé. Ela tá ansiosa, ela fica mexendo o pezinho. Eu vou falar, para com isso. E ela não consegue parar. Ela hace como movimientos repetitivos, como tics, ¿ok? O hace bruxismo, o un leve temblor fino. La persona empieza a temblar. ¿Por qué? Por un efecto estimulante del sistema nervioso central e periférico. Também vai ter efeito sobre as glândulas. O que é que vai fazer? Vai inibir a secreção glandular. E o que é que vai acontecer? Uma das características é que a pessoa vai sentir sequedade. O que quer dizer sequedade? A boca seca, ok? Vai sentir sequedade da mucosa. Que vai ter nos olhos? Dilatação das pupilas. E, em consequência, também, hipertérmia, que é uma alteração do metabolismo. Por quê? Porque a pessoa, porque a pessoa vai ter febre. O que é hipertérmia? Aumento da temperatura corporal. Então, por que a pessoa vai ter hipertérmia? A pessoa, ela vai ter hipertérmia porque ela constantemente está gerando contração muscular, porque pela liberação de noradrenalina, serotonina e dopamina, a pessoa ela vai ter alteração do núcleo regulador da temperatura e, além disso, a nível periférico, vai ter uma vasoconstricção que vai evitar que a pessoa libere calor. Quando faz frio, todos os nossos vasos sanguíneos estão contraídos. Quando faz calor, estão tudo dilatados. Quando eles estão contraídos, é para ficar mais perto do eixo proximal do corpo e manter a temperatura corporal. E o que é que acontece? A pessoa, ela está com um aumento de temperatura, ela está com febre, mas não consegue liberar o calor, porque tem uma vasoconstricção. E também a pessoa, ela está muito mexida, é só você começar a pular. Faz muito frio, mas mesmo assim você vai começar a suar, porque por todas essas contrações musculares vai aumentar o calor. Então, o que acontece? A pessoa, ela está hiperestimulada, com muito movimento, mexendo daqui para lá, agitada. E, em consequência, vai aumentar a temperatura, ok? A pessoa vai estar tremendo. E outra coisinha também que eu quero explicar. Aqui só está citado, mas eu quero explicar para vocês. Os vasos sanguíneos estão revestidos por um epitélio de revestimento especial que se chama endotélio. Em consequência desse aumento desses neurotransmissores, a parede dos vasos sanguíneos vai sofrer mecanismos de inflamação. E ao sofrer mecanismos de inflamação por liberação de substâncias quimiotáticas e mais, o que vai acontecer? Aquela parede desse vaso sanguíneo, ela pode ou se romper, ou pode ativar mecanismos de ativação plaquetária e formar um trombo. Um trombo é um coágulo que pode obstruir o fluxo de sangue desse vaso sanguíneo. E, em consequência, se esse coágulo for, por exemplo, nesse vaso sanguíneo, ele vai viajar, até obstruir uma coronária e, infarto agudo de miocárdio. Ou pode viajar e vir obstruir um vaso sanguíneo cerebral e formar um acidente cerebrovascular. Então, as pessoas que consumem Ritalina têm mais predisposição para infarto agudo do miocárdio, que são eventos coronários agudos, ou ataque cerebrovascular, que é o ACV, que pode ser isquêmico,
quando se obstrui o vaso sanguíneo, ou hemorrágico, quando o vaso sanguíneo se rompe e produz um sangrado, ok? A pessoa que consome Ritalina, ela pode ter desprendimento da retina, pode ter alterações do funcionamento renal, como uma insuficiência renal aguda ou uma injúria renal aguda, e também pode ter isquemia mesentérica. Prof, o que é isquemia? Isquemia é quando o paciente, ele tem uma obstrução do fluxo sanguíneo a um órgão, em consequência da obstrução do fluxo sanguíneo, esse órgão não recebe a quantidade de oxigênio que ela precisa para poder cumprir com suas funções vitais. Porque todas as células do nosso corpo, não importa em que parte do corpo ela estiver, ela precisa de oxigênio para produzir mecanismos de glucólise, oxidação e ciclo de Krebs, ok, que outro dia espero novamente a Letícia me convidar para eu dar mais aula para vocês. Porque tem tanta coisa que a gente tem que falar, Letícia, e a gente tem que combinar para dar temas que sejam em base a primeiro, segundo, terceiro semestre, para eles irem focando nos conteúdos que eles vão dando. E, por exemplo, só para explicar a vocês, ¿verdad? Todas as células, elas têm que, sí o sí, receber oxígeno, receber nutrientes e receber água e eletrolitos. O que passa? Para que recebe oxígeno? Ela recebe oxígeno para perfusão celular. Ela recebe oxígeno para fazer glucólise. Ela recebe oxígeno para fazer ciclo de Krebs. Na verdade, ela precisa de oxígeno para gerar ATP e o oxigênio ser o acetor final da cadeia transportadora de eletrões. É para isso que a pessoa respira, ok? Muitas vezes eu pergunto muito isso. Por que a pessoa respira? Para fazer intercâmbio gaseoso, para que o oxigênio permita ingressar na célula, para fazer a troca gaseosa, mas fica ali. Na verdade, o que faz na célula? O que faz é fazer o ciclo de Krebs, e no ciclo de Krebs gerar o ATP através da ATP sintetase e, finalmente, receber os eletrões da cadeia transportadora de eletrões, lá no finalzinho, que isso a gente vai explicar em outra aula. Então, quando a gente tem uma isquemia, o que é que acontece? O órgão, ele não recebe o fluxo sanguíneo, porque o oxigênio, o nutriente, a água, os eletrolitos, por onde chegam? Pelo fluxo sanguíneo, arterial. Quando ocorre uma obstrução de um vaso sanguíneo, o que é que acontece? Esse fluxo não passa, e ao não passar o fluxo, não está passando o oxigênio que ele necessita e o nutriente que ele necessita para fazer o metabolismo dele, que é gerar o ATP e canalizar os elétrons no oxigênio, ok? Que esse é o metabolismo celular. Então, ocorre isquemia. Isso que é a isquemia. Isquemia. Hemia de sangre, isquio de obstruir el paso de sangre a nivel de la mesentérica, ¿sí? Entonces la persona tiene como si fosse um infarto só aqui na parte das mesentéricas, ok? Então, a pessoa, quando ela consome Ritalina, ela vai ter diaforese, sudoração excessiva, aumento da temperatura. Além disso, eu já vou falar mais pouco, porque já está acabando o tempo, mas eu quero terminar esse tema. A ingestão de anfetamina provoca insônia, perda de apetite. O que quer dizer perda de apetite? A pessoa não tem vontade de comer. A pessoa fica acordada toda noite, ela não tem vontade de comer, está hiperexcitável, sim? Ela fica muito ativa, muito inquieta, muito extrovertida, muito conversadora, mas o problema da Ritalina está nos efeitos adversos dela, ok? É muito top para estudar, mas eu vou explicar uma cosita. Tudo que você aprender com Ritalina, você vai voltar a esquecer. Por quê? O uso prolongado de Ritalina provoca forte dependência. Em casos extremos, pode aparecer alucinações, delírios,
sintomas denominados psicose afetiva. A anfetamina tem efeitos fora do sistema nervoso central. Nos olhos, cria dilatação, midriases. No coração, aumento da frequência cardíaca, taquicárdia, e aumento da pressão arterial. E também faz com que a pessoa tenha um comportamento agressivo. A pessoa que consome Ritalina é a que arruma confusão. A tolerância. E outra coisinha muito importante, o organismo cria tolerância à Ritalina. Então, você começa com 5 miligramas, aí esses 5 miligramas já não está rendendo, tem que consumir mais. 10 miligramas, aí vai para 20 miligramas. Por quê? Porque ela cria uma dependência e, além disso, vai criando uma tolerância repentina e provoca o desejo de um padrão de uso compulsivo desse... Exatamente, Kevin. Uso compulsivo a largo prazo. E o que é que acontece? Quando passa o efeito da Ritalina é que vem o pior. Por isso que eu ouço muito alunos falar, eu passei, eu gabaritei todas as provas, e depois a pessoa que usou Ritalina, ela sente como se fosse que um caminhão, um trator passou em cima dela. Ela só quer dormir, ela fica desmotivada, quer ficar em casa, fica apagada, porque depois que acabar o efeito da Ritalina, quando a pessoa consumir muito tempo, tem uma aforia. Então, o que é que ela vai ter? Um agotamento e períodos prolongados de descanso. Ou seja, ela vai querer dormir, ela vai querer ficar quieta, eu não estou legal, sim? Y otra cosita, puede ser que la persona desarrolle depresión. Las anfetaminas provocan dependencia física y psicológica, y o seu uso frecuente cria tolerância à droga, repetição da repetideira, assim como sua interrupção repentina. Outra coisa também que o aluno não sabe, ele toma Ritalina, toma Ritalina, e quanto dura o período de prova na UCP? 2 semanas. Então, 2 semanas ele consome Ritalina, depois ele corta de maneira brusca isso. Corta o consumo de Ritalina. E fica triste, fica depressivo, tá desanimado. Não sabe por quê. Ninguém gosta de mim, eu tô com problema com a minha família, mas é problema na faculdade? Não, eu tô boa nas faculdades, mas eu não sei o que tá me acontecendo. Ela chora, ela passa mal. E por quê? Porque essa cortar de maneira brusca, também o sistema nervoso vai fazer o perrengue dele, vai fazer a birra dele. Por isso que fala, interromper repentinamente causa síndrome de abstinência. Consumido por via oral se considera psicotrópico estimulante, induz o estado de excitação, e a pessoa que consome Ritalina, ela tem uma sensação de poderoso, de onipotente. Eu sei mais que todos aqui, todos são burros, eu que sei de tudo, entendem? Assim, se siente onipotente, siente que tem poder, que ele é o poderoso, os outros não sabem de nada, sou eu mesmo que estudo, facilitando a expressão de impulsos agressivos e incapacidade de juzgar a realidade. Se a pessoa, ela consumir Ritalina por longo período, não fazer controle, gente, Ritalina tem que ser consumido com indicação médica, psiquiátrica e acompanhamento médico. Se a pessoa não tiver um acompanhamento médico, ela pode ter efeitos crônicos. E quais são esses efeitos crônicos? Psicoses, ok? As psicoses pode ser com uma só dose alta ou por doses prolongadas. A característica típica dessa psicose inclui delírios de persecução, ideias de referência. O que quer dizer ideias de referência? Hoje eu vi um gato preto. Nossa, foi por culpa do gato preto que eu errei a questão. Foi por culpa do gato preto que eu bati no carro hoje. Não, eu vi uma paloma branca.
Então, eu estou fazendo tudo certo. Isso foi uma mensagem de Deus, entende? Essas são características de você estar consumindo cronicamente. Até fica um transtorno obsessivo compulsivo. É tipo assim, todos os dias eu utilizo esse caminho, por que que hoje eu troquei esse caminho, por isso já está tudo errado, eu já tenho que voltar e fazer a sequência de novo. A noção de que sucessos rutinários têm um significado especial para a pessoa e que estão dirigidos para ele. Sentimento de onipotência, que eu já falei, e o mais importante, que é o que está marcadinho aqui, depressão prolongada, ok? E por isso que eu me preocupo, por isso que eu aproveitei para dar essa aula, que na verdade é um conteúdo do 7º semestre, para os alunos que estão dando toxicologia, mas eu já aproveito para falar para os alunos que estão no 1º, 2º, 3º semestre, que aprender as coisas com Ritalina só vai dar merda. Por quê? Porque para o final da carreira, você pode estar com uma depressão. Inclusive, tem uma alta porcentagem de estudantes de medicina que usam Ritalina, ficam depressivos e têm tendência suicida, ok? Inclusive, essa depressão prolongada é possível chegar a um suicídio, ok? E aqui, os sintomas mais florais desaparecem em poucos dias, mas a confusão, a perda da memória e as ideias delirantes persistem durante meses. Os usuários têm uma alta taxa de cáries, porque diminui a secreção das mucosas, lembra? A boca seca. Então, aí fica muitos alimentos, mas a boca seca, não lubrifica bem. O que é que acontece? Predomina a aparição de cáries. A pessoa está com boca seca, não tem uma boa higiene bucal, vai desenvolver cáries. Muito bem. Deixa eu olhar. Já, Mariana, respondo para você. Tem diagnóstico. E aqui eu já... Essa partezinha já acabo porque já é diagnóstico e tratamento, que já é mais para os semestres superiores. Bom, as pessoas que fazem uso regular de transtorno de déficit de atenção. Muito bem. A Ritalina é um medicamento que tem que ser utilizado com uma indicação médica. Aqui no Paraguai é muito fácil você comprar Ritalina nas farmácias, porque não tem esse controle. Mas esses medicamentos, eles são utilizados como para transtornos de déficit de atenção, principalmente em crianças. Mas ela tem seu custo-benefício. A criança, ela fica mais focada na aula. A criança, ela presta mais atenção, mas isso não é a solução para o tratamento dela, porque em contrapartida, essa criança tem um alto índice de relação com depressão, com delírios e outras questões mais. Então, o psiquiatra, ele tem que estar regulando a doses e a mãe estar reportando constantemente câmbios de conduta na criança. O que é que acontece geralmente no Paraguai? A mãe vai uma vez no psiquiatra, depois só vai quando a criança ela tiver alguma crise, o que for. Todo esse tempo ela foi dando medicamento. Não teve um contato contínuo com o médico não teve um controle da regulação das doses, porque de acordo com a conduta da criança, o médico tem que ir regulando essas doses. Então, por isso, há que ser muito consciente. O uso indiscriminado de la Ritalina pode causar daños al paciente, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Si vas a usar Ritalina, tenés que ser consciente que tenés que tener un psiquiatra, tenés que tener apoyo psicoemocional y probablemente también un nutricionista que te acompañe en este tratamiento. Es un tratamiento multidisciplinario, ¿entienden? Entonces, hoy en día, inclusive la Ritalina está siendo muy reemplazada por derivados de la marihuana, por los cannabinoides, ¿ok? Que se vio que tiene menores efeitos de dependência. Outra coisa também que é muito importante vocês saberem, a pessoa, assim como vai aumentando a dose, o psiquiatra ou o médico tratante é o que novamente, de acordo com o desenvolvimento do paciente, é o que tem que retirar o medicamento. E não é que se retira de maneira brusca, é falar, você tem que tomar Ritalina por 3 meses, por 6 meses.
E depois vamos ver o que é que acontece. A pessoa, se ela retirar de forma brusca o medicamento, ela pode até se suicidar, ¿entienden? Porque el cuerpo va a tener una dependencia. Entonces, así como se va administrando, también se tiene que retirar de manera paulatina. E são esses desajustes que muitas vezes acaba trazendo consequências terríveis, tanto para o chico como para a família, ok? Otra cosa también que quiero hablar en relación al trastorno de déficit de atención. El trastorno de déficit de atención es de diagnóstico médico, ¿ok? Primera cosa, o psicólogo não pode fazer esse diagnóstico, tiene que ser um psiquiatra ou um neuropediatra, ¿ok? Um neuropediatra. O que passa? Hoje em dia, as crianças estão muito focadas no celular, na tablet. As mães ficam fora de casa, a ausência dos pais, né? E, tipo, o que acontece? A criança, muitas vezes, ela, por ficar muito tempo em casa, assistindo celular, assistindo tablet, gente, por que a criança, ela consegue ficar frente ao televisor muito tempo e não frente à aula? Porque o televisor, através dos megapíxeles, constantemente está mandando estímulos. E o cavalinho correndo, aí sai um unicórnio, aí sai um sapinho, aí sai muita coisa, aí comeu a baleia. Então, essa sequência de megapíxeles, de ideias que vão surgindo, hace com que o chico constantemente reciba novos estímulos. Por isso se queda frente ao televisor, por isso se queda focado frente à tablet. O que passa? Hoje em dia, a mãe está muito ausente, porque hoje em dia, nós da era moderna, ¿qué pasa? Tenemos que irnos a trabajar, tenemos que estudiar, dejamos a nuestros hijos con terceros. ¿Y qué pasa? La professora, vou llegar a tu casa, muitas vezes você chega em casa e a criança tem que estudar. E ela te fala, mãe, tenho que estudar com você. Mãe, quero brincar com você. Mãe, por quê? Porque é uma criança reprimida. Porque hoje em dia a criança fica fechada em casa. Tem tablet, tem PlayStation, tem tudo. Mas fica reprimida em casa. Quando chegam os pais, começa assim a querer chamar a atenção dos pais para brincar, para liberar toda essa carga. Porque a criança tem que brincar. A criança tem que se sujar. A criança tem que se embelecar. A criança tem que destruir os brinquedos, as crianças têm que rasgar a roupa. E o que é que hoje em dia a mãe quer? A mãe quer a menininha quietinha lá, bonitinha, com lacinho, bem comportadinha. Ah, fique quieta, quero que você fique quieta. Então, o que eu faço? Dou o celular, dou a tablet. Quando a criança chega, a mãe chega em casa, muitas vezes a mãe quer seu período de descanso e fica com o celular. E a criança, mãe. O que é que acontece? A criança se frustra. Essa frustração, ela traduz no seu rendimento escolar. Aí, o que é que acontece? A professora chama os pais para conversar, que a criança não está tendo um bom rendimento, que ela está sendo um pouco agressiva na escola, que ela não está ficando quieta, que ela está muito conversadeira. Então, o que fala a mãe? Ai, meu filho tem problema de concentração. Meu filho tem algum problema psiquiatra. Vai no psiquiatra e o que é que acontece? Começa um tratamento para transtorno de déficit de atenção. Mas, na verdade, porque o transtorno de déficit de atenção é diagnóstico clínico, gente. É diagnóstico clínico. É pelo que o médico faz no teste de Batel, no consultório. E o que é que acontece? Muitas vezes, meu filho não concentra na escola, meu filho não consegue ficar quieto, eu chego em casa, ele faz bagunça, faz isto, faz aquilo. E o que passa? Se hace um diagnóstico de trastorno de déficit de atenção e empieza o tratamento com Ritalina. ¿Qué pasa? Muchas veces ese chico que está con ese diagnóstico, esa Ritalina no va a solucionar o problema dele, porque o problema dele tem outros fatores, como, por exemplo, a mamá disse, eu trabalho tanto para dar o melhor colégio para o meu filho, para dar tudo de melhor para ele, para dar maiores coisas, tudo, pero ¿qué pasa? Los padres están ausentes.
los chicos no saben más frustrarse. Y la frustración, el decirle no al niño, el poner reglas, forma parte del proceso de crecimiento del niño. Entonces, por eso, en relación a trastorno de déficit de atención, hay muchísimo para hablar. Y no todos los médicos están calificados para hacer un diagnóstico de trastorno de déficit de atención. Tiene que ser un neuropediatra o un psiquiatra el que haga el diagnóstico, ¿entienden? Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles, ¿sí? Porque hay familias que sufren con estos chicos y son carísimos su tratamiento. Bueno, después dice Kevinho, outro problema é que a dopamina também é necessária para a formação da memória do hipocampo. Exatamente. No efeito rebote, sem dopamina, você fica quase impossibilitado para criar memória, né? Muito bem. Gostei muito desse exemplo. Raichão, vou virar falso ou verdade. Pois cortisol, estresse, mata neurônios dopaminérgicos, tirando a motivação para focar e estudar. Exatamente, Kevin. Isso é o que passa. Isso é o que está passando agora. Porque el chico, la mamá llega a las 5 o las 6 de la tarde y la mamá le dice, ahora no, y la mamá con el celular acá, mamá, para, ¿entienden? Va a estudiar con María, con la persona que cuida la casa, ¿entiendes? Entonces el chico se frustra y eso genera una serie de cambios en su interior que hace con que el chico tenga dificultades en su capacidad cognitiva. Bueno, chicos, ya fue más de una hora, ya son 6:30 da tarde de un sábado muy lindo, pero hasta aquí es lo que yo voy a compartir con ustedes hoy. Fica algo para otro día, pero espero que les haya gustado. Felicito mucho a Adriene, mi aluna. Mira, Adriene, ¿qué tú haces aquí? Adriene es mi aluna del 7º semestre. Leticia Tawane también. Olá, Adriene é secretária da Liga de Neuro. Ah, sí, qué bueno. Hola, Adriene. Adriene, Letícia e Luana, já ouviram a aula de agora adiantada dos colegas já. É bom para fixar, né, professora? Ouvindo quando a gente dá esse conteúdo na aula, são vocês que vão dar a aula agora. Ah, é o dia para eu faltar. Próxima aula, né? Bueno, pero a mí me gusta mucho enseñar y yo estoy abierta, chicas. Leticia, Lawan, son las únicas en la facultad que me invitaron para hacer esto. Entonces yo les voy a ayudar. Si ustedes necesitan, miren, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar de qué año son los chicos y ver qué temas, por ejemplo, enfocar sistema nervioso de Ross. E entonces a gente faz um intensivo de sistema nervoso de Ross. Por ejemplo, podemos hacer fisiología del sistema nervioso. Podemos hacer así para que ellos tengan el contenido de acuerdo a su semestre, porque eu ia focar um pouco mais profundo, assim como a gente dá na aula síndrome colinérgico, anticolinérgico, simpático mimético, serotoninérgico, pero ellos tienen que tener todavía un poco más de las básicas todavía. Dale, entonces cualquier cosa, Leticia, Luana, Adriene, estou à disposição. Sim, prof, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. E nós vamos marcar, sim, uma próxima aula com a cardiologia, vamos conversar. Podemos fazer contração muscular, podemos fazer infarto do miocárdio, não sei. Ustedes que vão dizer que é o que les gusta, verdade? De acordo. É que tem muitas coisas, assim, de patologia que a gente ainda não vai poder focar. Por eso, mira la cantidad de alumnos de la liga y de qué años son. Y en base a eso, a gente faz para eles
terem o que eles precisam, até chegar nas matérias profissionais, que já estão mais para 7º, 8º semestre, e eles já têm uma base boa já. Doutora, a maioria, como eu falei, 1º e 2º semestre dos ligantes. Então, a gente pode focar muito em histologia, em fisio e fisiopato. Com certeza. Então, bueno, chicos. Doutora, queria te agradecer em nome da Liga de Cardiologia. Foi um prazer, essa aula super divertida, muito boa e bastante explicativa. Sim. Quero te convidar também para dar próximas aulas para a gente. E se tiver alguma aula que você achar interessante dar um pouco avançado, a gente, diretor, dá para os ligantes também um repasso, alguma coisa, para que eles possam estar situados nas aulas. Super! Inclusive, essa eu já vou deixar de tarefa. Já vou deixar aqui os nomes das pessoas que vão ter que ajudar vocês passando os esquemas, os resumos e a explicação da fisiologia, porque vai cair na prova do 7º semestre, na final. Fisiologia e fisiopatologia de drogas aminosimpático-miméticas de ação indireta. Então, a Letícia, que eu já vou falar o nome, Letícia, Adriene e Luana, elas vão fazer um resumo no caderno delas, que eu vou avaliar, e se está certo o resumo delas, eu vou autorizar para elas passarem para vocês estudarem já, e com essa base a gente dá as outras drogas, porque aí vai ser muito mais rápido. Próxima aula eu te mostro então, professora, já está feito. Tá bem. Pode mostrar aquela de cocaína, que o slide de cocaína tem assim, ó, o botão Precinate, com tudo, aquele mais bonitinho. Bueno, Letícia, por favor, tá? Que eu vou precisar para minha prova de fármaco. Tá bem. Tchau, Marina. Obrigada, doutora. Tchau, doutora. Obrigada. Pessoal, tchau. Posso sair já vocês vão ter reunião? Pode sair já. Pode sair, doutora. Tá bom, obrigada. Tchau, vai precisar tirar um print. Se a senhora quiser sair no print também, pode ficar. Lógico que eu vou sair, minha filha, vai. Pessoal, por favor, vocês podem ligar a câmera, é só para colocar na ata, para confirmar que estava todo mundo na reunião. Professora, você pode parar de apresentar, por favor, para ficar a tela cheia com o rosto do pessoal? Aí foi. Peraí. Tá me aparecendo aí? Não tô vendo nenhuma pessoa. Pra mim, tá faltando muita gente. Aí é Luana. Letícia, a tua câmera. Aí. Ai, meu celular, meu computador travou. A tua tá ligada, Letícia? Não tá aparecendo, não? Uai, tá. Peraí que eu vou entrar rapidão. Pera que eu vou entrar pelo celular rapidinho. Tá. Só um segundo. Vai, senhora presidenta da Liga. Letícia, eu estava falando, já é 4 horas da tarde.